Bom, pessoal, então no último vídeo então, nós trabalhamos na prática e observamos aí quem são as substâncias químicas, né? Essas substâncias elas podem ser puras ou substâncias simples, né? Ou substâncias compostas, tá? Só recapitulando que substâncias puras são aquelas formadas por apenas um elemento químico. Vou mostrar até para vocês o grafite. E nós temos também as substâncias compostas, são aquelas formadas por mais de um átomo de um elemento químico, né? Mostrei para vocês aqui a água, mostrei o álcool, mostrei o óleo, mostrei o sal, tudo bem? Então, na aula de hoje nós vamos trabalhar então as misturas. Eu vou utilizar também alguns desses elementos que eu trouxe na última aula, tá? Então nós temos aqui na esquerda nós temos a água, depois nós temos o álcool, o óleo e o sal. Eu não sei como é que vai ficar na filmagem, não sei se estou gravando como um só, mas eu vou fazer o possível para que a imagem ela fique melhor possível, tá? Então, as misturas nada mais são do que a reunião de mais de uma substância química, tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui as substâncias químicas e vocês vão observar algumas características, tá? Após eu realizar essas misturas. Então, a primeira mistura que eu gostaria de fazer aqui são desses dois carinhas aqui, que é água e álcool, tudo bem? Eu vou pegar a água, vou colocar aqui neste copo e vou colocar o álcool, também vou colocar neste copo aqui, nós vamos observar algumas características, bem? Então, vou pegar aqui a água, colocar aqui neste copo aqui. E vou pegar aqui também o álcool, tá, pessoal? Também vou colocar neste copo. Observem bem a característica desta mistura. Vocês conseguem observar alguma diferença entre água e álcool depois da mistura? Você consegue observar quem é água e quem é álcool? Não, né, pessoal? Então, quando a gente não consegue diferenciar as substâncias químicas após uma mistura, essa mistura vai receber o nome de mistura homogênea. Homogênea por quê? Porque eu não consigo identificar quais são as substâncias presentes nessa mistura, tá, pessoal? Por quê? Porque ela tem características muito semelhantes, tá, pessoal? Como, por exemplo, a questão da coloração, tá? Então, aqui nós temos aqui água e álcool misturado, tudo bem? Então, aqui eu consigo observar uma substância homogênea. Bom, então agora nós vamos observar então, uma mistura entre água, tudo bem? Água. Vou colocar aqui neste copo. E eu vou pegar aqui neste recipiente aqui um pouco de açúcar. Não precisa ser muito, tá, pessoal? Apenas um pouquinho. Tá vendo aqui? Uma pequena quantidade aqui. Vou fazer o quê? Ó. Vou misturar. Mistura, mistura bem. Novamente aqui. Neste caso aqui, eu consigo observar que quem é água e quem é sal? Também não, né, pessoal? Então, nós observamos que se eu misturar um pouco de açúcar, um pouco de sal na água, eu não vou ter nenhuma mudança de característica na sua coloração, tá? O que também caracteriza uma mistura homogênea. Agora, diferentemente, acontece se eu colocar bastante açúcar ou bastante sal, tá? Isso acontece, por exemplo, quando a gente vai fazer suco, né? Que a gente nota que se a gente coloca muito açúcar, o resíduo que ficar, né, dessa mistura entre a polpa e o restante do suco vai ficar depositado lá no fundo, tá? Então a gente vê que o fundo ele fica sobrecarregado
de açúcar. Então você consegue diferenciar quem é o suco de fato, né, e quem é o açúcar. A mesma coisa se fosse o sal aqui nessa mistura. Se eu colocasse bastante sal, tá? A gente pode até observar aqui. Se eu pegar aqui e colocar bastante sal, colocar esse restante de sal aqui, percebe que eu coloquei bastante, né? Então, se eu colocar bastante sal aqui e tentar misturar, nós vamos observar o que, pessoal? Nós vamos observar que uma parte desse sal ele vai se dissolver e no fundo do recipiente, depois de algum tempo, tá, pessoal? Aqui, eu acredito que já dei para você observar pelo menos um pouco, que uma parte desse açúcar aqui no fundinho aqui, ele vai ficar o que? Depositado, tá, pessoal? Justamente porque é um excesso, uma saturação, tá? Uma saturação de sal. Ó, aqui já dá para ver um pouquinho melhor, né? A câmera focou. Tudo bem, pessoal? Então aqui já é um caso diferente. Então aqui nós temos uma substância heterogênea, tá? Nós conseguimos diferenciar aqui quem é a água e quem é o sal, tudo bem? Você pode ver a mesma coisa também que acontece com o açúcar, ok, pessoal? Pessoal, olha então este outro caso aqui. Eu vou pegar a água, tudo bem? Água. Vou colocar aqui no copo. Tudo bem? E agora eu vou pegar aqui o óleo. Vamos ver no que dá? Será que os dois vão se misturar? Vamos ver. Vocês já estão observando aqui alguma coisa aqui, pessoal? Olha lá. A água e o álcool a água e o óleo, perdão, não se misturaram. Vocês estão observando aqui que o óleo ficou em cima e a água ficou embaixo. Alguém lembra o porquê, pessoal? Lembra do conceito de densidade? O óleo, como tem uma densidade menor do que a água, então ele tende a ficar onde? Em cima. Então ele literalmente boia, tá? Mas é lógico que não é somente essa questão de densidade, também tem uma questão de estrutura química também, tá? As ligações químicas que existem entre o óleo e a água, elas não são suficientes para fazer com que os dois se misturem, tá, pessoal? Então aqui nós temos um outro caso de substância heterogênea. E aqui nós podemos observar que a gente pode identificar quem é água e quem é óleo, tá, pessoal? Uma coisa que é interessante a gente lembrar é o seguinte: quando eu consigo identificar uma substância, duas substâncias, três substâncias, nós conseguimos identificar quais são as fases, tudo bem, pessoal? Se eu não consigo identificar uma substância química dentro de uma mistura, eu tenho uma mistura homogênea, como eu falei para vocês. Então, na mistura, homogênea, nós temos apenas uma fase. Eu não consigo separar, não consigo identificar a olho nu quem são essas substâncias. No caso de uma substância, de uma mistura heterogênea, eu já consigo identificar quem são essas fases, quantas fases eles se apresentam, tudo bem, pessoal? Então aqui a água e o óleo nada mais são do que um exemplo muito bem claro de um sistema bifásico, porque eu tenho duas fases. Se eu fosse colocar aqui, por exemplo, areia nesse copo, bastante areia, por exemplo, eu conseguiria identificar quem é água, quem é álcool, quem é óleo, quem é areia. Poderia? Poderia. Então poderia ter um sistema com 2, 3, 4, 5, 6 fases, quantas fases forem precisas. Tudo bem, pessoal? Então esse vídeo foi mais para vocês darem uma observada, tá? São coisas que você pode ter na sua casa, tudo bem? Para você observar aí quem são essas misturas, ok? Então, pessoal, gostaram da aula? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma colocação, não se esqueçam, entre na nossa sala do Google Classroom, faça seu comentário. Não deixe, pessoal, de ver o seu mural,
Não deixe de ver a aba das atividades, tá? Então, frequentemente, nosso contato vai ser pela Classroom. Então, fique atento ao seu mural de atividades, veja se tem alguma coisa, se eu postei algum vídeo naquele dia. Lembrando que, pessoal, essas aulas serão disponibilizadas toda segunda e toda sexta-feira. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.